que estão presentes fisicamente, aqueles que estão presentes virtualmente, para prestigiar mais o encontro do Lab 3i, o primeiro encontro do Lab 3i em modo híbrido, onde nós temos aqui a presença do nosso querido Marlos, ok? Marlos Araújo, que vai fazer uma palestra sobre NFT. Então vou apresentar rapidamente o Marlos aqui. Pessoal, Marlos é designer, artista visual, programador criativo, integrante do time de design e marketing da CloudWalk. A pesquisa de mestrado dele é relacionada a jogos, metaversos e mundos virtuais. É formado em design pela Escola de Belas Artes da FRJ e pós-graduado em projetos digitais pela IED Rio. Tem como campo de interesse a convergência entre arte, design e tecnologia, através de projetos digitais diversos, como games, visualização de dados, interfaces web, instalações interativas e ambientes imersivos. No final de 2020, começa a comercializar suas criações digitais como NFTs. E em 2021 fundou o Museu XYZ, falei direito? Falou certo. Falei direito. Um espaço cultural para a realização de exposições nos metaversos da blockchain Ethereum. Meus amigos, muito obrigado e, acima de tudo, obrigado pelo Marlos, por prestigiar o nosso grupo de pesquisa, por gentileza. Obrigado. Marlos, é com você. Obrigado, professor Marco. Obrigado a presença de todos. Os nossos espectadores aí no metaverso. A gente vai falar um pouquinho disso também. Foi um prazer estar aqui no novo espaço da SPM, né? Eu estava conversando com o professor Marco, que eu tive aqui na versão anterior, que era o Next Coworking. E muito legal ver a SPM ocupando esse espaço incrível. É muito massa. Trouxe para vocês uma palestra que eu levei para o Ambev, a pedido do pessoal de tecnologia e inovação da Ambev. Mas eu também trouxe uma apresentação um pouco mais longa, que é a que eu apresentei para eles, mas eles pediram um recorte para falar um pouco sobre a comunidade dentro dos NFTs, e até por isso esse título, Underhype, porque já fazendo uma crítica assim, a como foi veiculado os NFTs na mídia, a gente só ficou vendo aquelas primeiras notícias, né, um meme de 1 milhão, a imagem de 69 milhões, as pessoas ficaram com aquela ideia na cabeça. As críticas vieram todas em cima disso, né? Isso é lavagem de dinheiro, isso é golpe, isso é pirâmide. Então, foi muito legal ter feito essa apresentação, que é trazer um pouco do contexto de uma coisa que é um fato, é inegável, que é a cultura que veio com os NFTs, né? Desde que eu entrei no final de 2020. E aí é uma visão bem particular, bem pessoal, mas eu acho que esse é o barato, porque tudo que a gente vai ver na YouTube e na internet hoje já é enviesado para um aspecto que eu nem curto muito dos NFTs. E aí na outra apresentação eu vou mostrar também umas coisas que para mim apontam para uma direção do futuro, assim, porque essa tecnologia, o que isso traz realmente de inovador, né? Mas aí só para fazer uma apresentação rápida, como o Marco falou, eu me dividi muito assim, né, nas coisas que eu fiz ao longo dos últimos 15 anos. Comecei como web designer, aí foi o caminho que eu entrei para animação, para programação, interatividade, depois exposições, arte interativa. E o NFT já é o finalzinho disso, que é engraçado, que é quando eu comecei a pegar o meu trabalho interativo e passei a só exportar vídeos e coloquei isso na blockchain, né? No mestrado, eu entrei para fazer um trabalho sobre interatividade e dança, mas veio a pandemia e aí todo mundo mudou um pouco os projetos, né? E eu me interessei muito pela questão da realidade virtual e queria fazer uma ferramenta de realidade virtual compartilhada. Na época eu não estava nem pensando ainda na palavra metaverso, isso foi uma coisa que veio mais durante o mestrado mesmo. Mas aí eu vi que eu ia ter um trabalho enorme de fazer sozinho uma experiência de realidade virtual, resolvi mudar para o Roblox, que é um metaverso infantil, e trabalhando no mesmo conceito, né? Nesse jogo que eu estou fazendo, as crianças entram, capturam essas criaturas
e vão construindo um mundo virtual de formas generativas, orgânicas. E é uma brincadeira para mexer também com essa aleatoriedade. Aí o último projeto que eu fiz antes de entrar na CloudWalk foi estudo de movimento do Rio Carnaval. Me arrependo de não ter combinado com eles antes de lançar essas imagens como os NFTs, porque é um trabalho que inspirou a marca, né, no final das contas, assim. Mas a gente estava num processo de pesquisa, de como fazer a visualização da porta-bandeira e tudo mais. E ficaram lindíssimas essas imagens, esses estudos, né? E aí, como o Marco falou, hoje eu estou com um projeto do Museu XYZ, que é o meu projeto principal no metaverso. E aí depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Antes, eu vou falar sobre o NFT Verso, que essa palavra que agora, por causa do Facebook, da Meta, né, virou um termo que está... que, na verdade, a minha opinião agora é que isso organizou a fragmentação que tinha antes das realidades estendidas, o XR, que cada um estava indo para um lado, e o metaverso veio muito do interesse dos mundos virtuais na blockchain que estavam surgindo e começando a ser povoados, e veio como uma direção para a convergência agora, né? Na minha opinião. Mas o que me impressionou é porque eu demorei a entrar no lance da criptoarte, porque dentro do meu círculo de amigos também, de arte digital, a gente estava criticando muito antes de saber o que era. A gente falava, não faz sentido. Pô, ainda mais eu que venho da programação criativa, a gente trabalha com o conceito de Creative Commons, a gente compartilha os códigos, e aí a gente começou a discutir no nosso grupo, por que trazer uma escassez para algo que é abundante, não faz sentido, né? Mas aí, o primeiro NFT que eu vendi, que foi em janeiro de 2021, eu tinha lançado um pouquinho antes do Réveillon, foi para um artista 3D, esse MetaGuess, e a resposta que ele me deu quando eu agradeci ele no Twitter é que o meu NFT ia para algum clube VR em breve. E aí eu já vi de cara a funcionalidade primeira assim, do NFT de ser esse item que você coloca no seu inventário e você pode entrar no ambiente virtual e você pode usar ele. E ali vai estar todas as características de procedência, quem é o autor, quem é o dono. Mas o mais legal é porque essa foi a minha primeira experiência de venda no NFT e já veio a questão do metaverso muito forte. E aí, a outra coisa muito legal que aconteceu é que a gente estava formando aquele grupo de artistas que estavam pesquisando. Eu até comprei os primeiros NFTs de outros artistas para ter experiência de compra, porque a gente estava entrando num terreno que ninguém sabia o que era. E aí eu comecei, vou comprar arte para ver o que aparece no e-mail, como isso chega, quanto que a gente gasta de transação na rede Ethereum. Só que quando eu lancei aquele primeiro NFT e vendi, o Byron, que hoje é a pessoa por trás da Metaverse Agents, ele me encomendou um NFT e ele falou, eu queria que você fizesse um NFT igualzinho, só que do passinho. Tem como fazer? Eu falei, claro. Fui lá no computador, fiz mais um vídeo diferente, coloquei uma trilha, lancei um NFT e aí já veio a outra possibilidade, que eu falei, nossa, eu posso fazer os trabalhos comissionados agora como NFT. O Byron, ele sabia dessa questão até histórica, né, que a gente estava lançando os NFTs mais raros, porque foram os primeiros do Brasil. Ele me pediu para escrever um doc, né, no Word falando, eu vendi para o Byron esse primeiro NFT do passinho, blá blá blá, assinei, mas no fundo nem precisa, porque na blockchain está lá, nossa transação, né? Se alguém for fazer essa arqueologia depois da blockchain, já está lá registrado a carteira dele, a minha carteira, essa transação. Mas me impressionou essa coisa de a possibilidade que eu não via antes, porque esses trabalhos todos eu lançava no Instagram muito para mostrar para o meu público pequeno o que eu estava pesquisando,
para talvez alguém me chamar para algum trabalho, né? E eu tô sempre pesquisando filtros, porque eu usava esses efeitos em tempo real para performances ao vivo, com bailarinos de verdade. E aí eu comecei a ver que eu poderia migrar um pouco para essa questão da mídia mesmo, né? Gerar um arquivo. Em vez de publicar no Instagram, eu publicava como NFT. E até esse trabalho também em Machine Learning, que foi uma pesquisa que eu fiz com animações de um treino que eu fiz de inteligência artificial de modelos 3D super voxel, né? Estilo Minecraft. E aí estava pesquisando que o Machine Learning dá esse aspecto, né, de pintura que me interessa muito. E é também um trabalho que eu estava postando no Instagram e lancei como NFT e vendi esses NFTs. E aí foi nesse momento que eu parei de usar o Instagram por um tempo, porque eu falei, cara, é muito mais interessante eu produzir algo e ir para o Twitter e vender aquela mídia do que ficar fazendo propaganda minha no Instagram, né? E aí lancei alguns NFTs ligados ao coletivo de dança que eu participo, que eu colaboro. O João Mandarino, ele estava fazendo um trabalho na pandemia, né? Os bailarinos, eles ficaram sem trabalhar nessa época. E eles começaram a fazer performances em casa. E aí eu peguei um vídeo dele, conversei com ele, pô, posso fazer um NFT desse trabalho? E aí, como eu tinha falado, eu colecionei os primeiros NFTs e aí eu curti esse lance também de comprar os NFTs. Muita gente me questionou no início, falando, pô, você é maluco, tá gastando seu dinheiro. Só que o lance é que eu já saí na vantagem, porque eu sem querer, por um acaso, que é uma outra história, eu já tinha Ethereum guardado, não era muita coisa, mas teve um crescimento exponencial. Então a minha entrada para o NFT foi muito fácil, porque eu não estava gastando $100 para publicar meu NFT. Eu já tinha guardado e aí, à medida que eu fui vendendo meus NFTs, eu fui fazendo uma outra estratégia que eu falei assim, pô, eu estou perdendo token, porque é isso que muda na nossa cabeça quando você está criando uma coisa que tenha realmente essa característica de posse. Porque à medida que eu vendi um NFT, não adiantava mais eu fazer propaganda dele, porque eu não vou vender mais aquele NFT de novo. A não ser que tenha muito interesse, aquilo se venda no mercado secundário. E eu também não estava com tempo para produzir muita coisa, né? Eu já estava publicando coisas que eu tinha feito no Instagram. Só que aí eu bolei essa estratégia que, pô, se eu vendo um NFT por tanto e eu consigo comprar um NFT de um amigo e ainda guardar um dinheiro, essa estratégia faz sentido, porque eu continuo incrementando a minha coleção com NFTs meus que eu estou fazendo e de outras pessoas, né? Só que também teve a curtição de... E uma coisa que o próprio Byron, ele me falou, que o que eu estava comprando, na verdade, né? Porque tem muita gente que até critica o NFT, mas no mercado da arte é assim, que você está comprando status, né? Você está comprando o fato de você assinar lá como patrono de uma obra, e para muita gente isso não faz sentido nenhum. Mas o Byron foi a pessoa também que me estimulou e falou, pô, você está virando um colecionador e você está ganhando lastro. Porque quando eu comecei a colecionar os NFTs, o meu papel na comunidade, assim, que estava surgindo, né, e foi crescendo exponencialmente, é que eu cresci enormemente no número de seguidores no Twitter. Tudo que eu falava, aquilo era reverberado. E aí eu comecei a ver assim, caramba, é isso que é o status, né? Mas na verdade é mais do que isso, é seu poder de alcance, de influência, né, dentro da comunidade. E estava compensando, porque no fundo da minha estratégia eu não estava gastando meus Ethereums, né, para fazer isso. Eu estava vendendo meus NFTs, crescendo minha coleção, e eu consegui umas raridades muito incríveis, que é um NFT da Mônica Rizzoli, que depois eu vendi antes dela fazer o lançamento milionário dela, o NFT do Rapa,
que é uma escultura feita pelo Fábio Ema, que é um artista, o primeiro grafiteiro do Brasil, que fez essa escultura para o CD de 2010. Eu vi isso na coleção de um amigo, é um amigo dele que estava publicando por ele os NFTs. Maior rolo. E nem é recomendado isso, né? Você tem que ter a sua carteira, a sua assinatura. Mas eu, por ver a imagem do Rapa, eu nem sabia quem era o Fábio Ema ainda. E aí falei, eu quero ter esse NFT. Pô, é um NFT único dessa marca que todo mundo conhece. E aí depois que eu vim saber a história do Fábio Ema, né? E aí outros artistas, o Nuno de Oliveira, o Carlos Oliveira, que é aluno aqui da SPM e é o diretor de tecnologia da Super Uber. E aí surgiu com esse grupo de artistas o CryptoArt BR, que foi uma coisa assim fenomenal que juntou tudo também a nossa forma de convivência da pandemia, né? O Carlos foi uma pessoa muito importante nessa comunidade porque ele tomou a iniciativa, por exemplo, do Pindorama, que era esse Google Docs, em que a gente começou a consolidar todo o conhecimento que a gente ia absorvendo. Quais eram as plataformas, quais eram os gastos, quem são os artistas que estão na comunidade. Aí a gente botava o link dos artistas, o Instagram, a carteira, começamos a fazer um glossário, né? E depois desse documento, essa comunidade foi crescendo exponencialmente por causa disso, né? O pessoal já chegava lá, já tinha um conteúdo esmiuçado, que não tinha lugar nenhum. E foi muito incrível. E essa turma que começou no início passou a ser muito importante, assim, né? Um pilar do crescimento dessa comunidade. E foi também esse pessoal que apareceu no jornal, depois da primeira matéria do Fantástico, né, sobre NFT, que falou da imagem de 69 milhões, mas aí, na sequência, a Globo, o jornal Globo lançou uma matéria falando do trabalho do Uno, junto com o Abu Janra. Aí eles colocaram uma nota sobre a minha coleção também, né, de NFTs brasileiros. Eles até colocaram assim, uma coleção modesta. Mas foi legal a menção porque colocou o nome de todos aqueles artistas, né, que começaram naquela época. E aí, essa turma que ficou muito conhecida assim, nessa primeira geração assim, dos NFTs, né? A Mônica, ela fez um grande lançamento na plataforma de arte generativa Artblocks. E eu acho que assim, foi um marco mesmo para a gente que começou junto, né? De sucesso. Ela foi a escolhida assim, né? De representar dentro dessa escala que vira notícia e tudo mais. Fiquei muito feliz porque é um trabalho lindíssimo. É um dos trabalhos mais bonitos do Artblocks, inclusive. Porque a gente mesmo ficava questionando, né? Pô, tem muita coisa no Artblocks que os artistas ganhavam milhões e não era um trabalho meio trivial, sabe? Mas a Mônica fez uma coleção inspirada nas plantas, né? Na vegetação brasileira que ficou incrível. O próprio Snoop Dogg, eu acho que comprou vários NFTs dela, né? O Nuno de Oliveira, pô, ele saiu em destaque na Wired. O Alexandre Rangel, ele é o artista meio que responsável da gente sair do grupinho crítico dos NFTs. E ele fez uma live super bacana, falando, galera, decidi entrar nesse meio, tô aqui no OpenSea. E ele fez uma live no Instagram, que foi a live que eu e o Carlos assistimos, e a gente falou, pô, vamos testar, vamos entrar nessa? Porque às vezes os artistas também entram no lado, né, muito crítico e esquecem que o artista está nesse universo da experimentação também. Por que não? E por que não entrar e contra a corrente, né? Então considero muito essa galera que entrou no NFT, os artistas que foram contra a corrente, porque a corrente forte mesmo estava criticando os NFTs, né? E o Alexandre Rangel e o Uno, eles fizeram os melhores vídeos, na minha opinião, sobre as plataformas, sobre o que é a criptoarte. O Alexandre Rangel, ele
ele teve esse destaque na capa da Galileu também, que saiu até uma nota sobre o Museu XYZ, porque eu fui um dos entrevistados. E a figura também no Nino Arteiro, eu comprei esse NFT dele porque o Nino, assim que eu tinha publicado o primeiro NFT, o Byron, ele me mandou uma notícia sobre criptoarte, e o Nino Arteiro, ele é essa figura muito simbólica pra gente, pelo menos pra mim, porque ele é um artista anônimo, ninguém sabe a identidade dele real, e ele já começou nisso lá nos idos de 2017, onde a criptoarte era uma coisa muito underground, que até questionava essa questão de direitos autorais, de mixed, beleza. E ele já foi banido de plataformas também, por estar reutilizando fotos, mas como ele trabalha essa estética glitch, colagem, eu também fiz questão de ter um NFT dele, porque eu acho que essas questões que ele trabalha, né, de ser banido do OpenSea e de outras plataformas, e ser um dos caras que levanta a bandeira, né, de que os artistas têm que descentralizar ainda mais e criar os seus próprios contratos na blockchain, ele é uma figura importante para discutir justamente essa descentralização e esse poder que até no campo dos NFTs é muito disputado, né? As plataformas estão o tempo todo também querendo ganhar em cima dos artistas, colocando suas taxas de comissão, né? Até aqui no Brasil e no mundo, né? Mas muita gente entrou nessa dos NFTs assim, vou entrar com uma plataforma, e não é bem assim, porque tudo depende da adesão dos artistas, né? Então já mostra esse jogo de poder de que, quem tem posse dos tokens, né, quem publica os tokens, eles que têm o poder de decidir qual é a plataforma que vai prosperar ou não, né? Não é muito o poder de fogo da programação. Dentro desse grupo também tem o CryptoRasta, que foi um projeto de PFP, né, esse Profile Pictures, brasileiro mais bem sucedido. E eles estão agora organizando o NFT Rio, que vai ser agora final de junho, início de julho. E o Fábio Ema é esse cara que eu estava falando, né? Que eu comprei o NFT dele, que estava na coleção do Saramandaia, que é um amigo dele. Quando eu vi esse NFT, eu falei assim, vou comprar, depois que eu vim saber a história dele. E o que foi mais interessante, assim, isso entrou até em destaque numa entrevista que eu dei para o canal Arte 1, que o Fábio Ema, depois que eu comprei o NFT dele, ele veio me procurar para eu comprar escultura real, que era esse o motivo dele colocar o NFT. E aí ele achava que eu era um cara mais velho da América Latina, investidor de arte. E eu falei, não, Fábio, eu sou amigo do Sará, mas vamos fazer o seguinte, traz essa escultura que eu vou te ajudar a vender essa obra. A gente vende um NFT e embute o preço da escultura, né? E aí já trabalha esse conceito muito interessante de você usar o NFT como a tokenização de um item físico, né? A gente ainda não fez isso, mas assim, foi muito legal que esse é o meu NFT favorito, com certeza, porque ele tá lá na minha casa, super lindo. Mas o mais legal, e aí já falando da comunidade, é que nesse dia que o Fábio foi levar lá essa marca, eu estava justamente montando a exposição do CryptoRasta para o lançamento do CryptoRasta no Museu XYZ. E ele ficou alucinado. Ele estava com planos de montar um estúdio de tatuagem em Niterói, porque a pandemia ia aliviar. Isso ainda no ido do ano passado, né? Nem foi isso que aconteceu. Mas ele viu o metaverso e ele falou, cara, se eu tivesse um terreno, eu ia morar no metaverso. Não, isso é muito incrível. E aí ele foi na festa do CryptoRasta, que foi mó barato. Aí ele montou o avatarzinho dele. E aí, vendo a reação dele, eu senti que tinha uma coisa ali muito importante, porque uma pessoa virar para você e falar assim, eu vou morar no metaverso. Eu falei, cara, vou comprar mais um terreno
só para você aprender a construir e ver, e aí a gente vai fazer coisas juntos e tudo mais. E o Fábio Ema, ele é o maior meta-arquiteto do Brasil, eu não tenho a menor dúvidas. Ele e o Otis, que estão comigo no museu, o Otis foi o cara que me ensinou a usar o metaverso, porque ele também tem uma história muito particular dele ter entrado no universo dos NFTs, mas ele ganhou um terreno e aí ele primeiro entrou no metaverso para depois fazer a primeira coleção dele de NFTs. Isso tudo no CryptoVoxel. E aí isso é uma imagem de como é que funcionava lá o CryptoArtBR no Discord, né? Isso foi um dia que a gente estava numa reunião de fazer uma exposição e aí naquele dia eu tinha acabado de comprar o terreno. Aí falei no chat de voz, galera, olha esse link que eu mandei. E aí a gente entrou no terreno e todo terreno que, quando tem movimentação de muitas pessoas, aparece na homepage do CryptoVoxels. E o Otis, como ele vive no CryptoVoxels, ele é o único que tinha um avatarzinho bonitinho. Ele entrou lá e não acreditou que ele viu um monte de brasileiro. Aí ele, caramba, vocês são do CryptoArtBR, eu tô lá na comunidade também, que maneiro. Aí eu liberei o acesso do terreno para todo mundo poder editar e ele começou a dar um workshop pra gente. É assim que se constrói, aperta Tab, abre o painel aqui. E eu comprei o terreno muito para ver qual era e eu fiquei muito feliz porque aquele mini tutorial que ele deu no mesmo dia, eu falei assim, nossa, eu não sabia que tinha esse tanto de possibilidades de construção coletiva em tempo real, porque isso é uma coisa que a gente está vendo agora, né? O Figma para fazer design, o Miro para fazer processos, mas isso tudo 2D, o Google Docs para texto. O CryptoVoxel, uma das coisas mais legais dele e que eu acho fascinante, essa coisa do construção dentro do mundo, né? O in-world building simultâneo, isso eu nunca tinha visto. E ali eu estava vendo assim, o que é o metaverso de verdade, né? E os valores que eu vejo no metaverso partem muito dessa acessibilidade, dessa construção simultânea que eu vi na primeira experiência com o CryptoVoxel. E a comunidade achou mal barato, postou no Twitter pra caramba, que agora nós entramos no metaverso, foi mal barato. Coloquei meus NFTs em exposição lá, depois da nossa primeira ocupação. E aí depois disso veio o Museu XYZ já como essa primeira experiência que eu tive, que eu fiquei pensando, é muito pouco eu ter um terreno para botar só os meus NFTs para vender, ou os NFTs que eu comprei de outras pessoas para vender, sendo que tem uma divisão tecnológica muito grande, é uma coisa cara, que nem todo mundo tem acesso. E aí eu decidi abrir esse espaço para a gente viabilizar outras coisas, né? Tem também o fato de que, na época, eu já estava conversando com isso sobre o metaverso no mestrado e vi a oportunidade de falar alguma coisa no Festival do Conhecimento da UFRJ. E aí casou bem a ocasião, né? Até o nome do museu veio daí, que eu falei, então já que é uma coisa ligada à pesquisa, ligada à educação, vou trazer a palavra museu, que a UFRJ, a Escola de Belas Artes, também tem um museu, né? E eu acho que vai funcionar. E aí vieram vários eventos, os criptorastas, o Festival Internacional de Artes Cênicas, lá de Salvador. O curador do festival, ele deu uma aula pra gente numa disciplina do mestrado e ele ficou encantado quando eu mostrei o metaverso. E aí ele já estava refletindo também como ele ia fazer um festival de artes cênicas online na pandemia. E quando o metaverso apareceu para ele, ele falou, isso é uma provocação legal que eu vou levar para as pessoas, né? Como que eu posso transferir? E aí ele levou todas as lives para o metaverso, né? Então as lives que aconteciam no YouTube aconteciam no CryptoVoxel também. A exposição de todos os artistas convidados. A gente fez uma exposição muito legal também, só com
pessoas que se identificam com o gênero feminino, que dentro desse universo dos NFTs também, como em tudo na tecnologia, né, um ambiente extremamente masculino, a gente abriu também para Fêmino, que foi essa exposição muito legal, e foi a nossa experiência com o maior número de artistas também, né, 60 artistas, e a gente viu a dinâmica do que é um evento tão orgânico assim, de 60 pessoas divulgando a mesma exposição nas redes sociais. Foi muito bacana. Tem um videozinho aqui, mas eu vou pular. Vou deixar um pouquinho. Tá meio alto o som, mas isso daqui foi a festinha de abertura da Fêmino. E aí uma coisa que eu acho muito legal, até para trazer já um insight, eu estou até participando de um relatório agora do ITS Rio sobre o metaverso, né? Questões de regulamentação, a visão do Sul global em relação ao metaverso. Aí tem essas questões já de assédio no metaverso que estão rolando, né? Os trolls, o bullying. Mas assim, uma coisa que eu acho muito legal e que as pessoas não estão vendo é que o metaverso, ele não veio para substituir o real, como algumas pessoas falam, né? E não é só essa camada além do real. Quando você entra no CryptoVoxel, a comunidade de CryptoVoxel é meio carnaval, é sempre carnaval lá. Então tem os avatares muito doidos, o pessoal brinca, né? Então o metaverso, ele tem um lado lúdico. E aí você tem os metaversos tipo Decentraland, que você vai lá, monta o seu avatar bonitinho, igual você. Mas, na minha opinião, o Decentraland, ele é o metaverso de quem não usa muito metaverso, que o metaverso mesmo é um pessoal que brinca com essa questão do pseudônimo, do avatar carnavalesco, lúdico, né? Então, isso é uma coisa que eu acho legal de falar sobre o metaverso. Ele tem esse espaço de você ser o que você quiser, né? E então isso vai de encontro até com essas questões de privacidade ou de direitos de proteção. Você pode entrar no metaverso e se proteger sendo outra pessoa, né? Mas isso é uma discussão bem longa. Mas assim, o mais legal é que essa história toda do NFT levou para o encontro dessas pessoas, né? Tem essa fotinha eu conversando, reunindo no museu com o Fábio Ema, com o Otis. Eu peguei personagens do meu game, do mestrado também, lancei como NFTs e eles estão agora povoando já o metaverso. Eu ainda nem lancei o jogo, mas eles já viraram esses itens que o pessoal está usando para passear com eles. E aí eu tenho essas dois parceiros incríveis, que é o Otis e o Fábio Ema. E é muito interessante que o Otis, ele tem um perfil muito de pesquisador, né, de estar vendo muitas coisas em realidade virtual, realidade aumentada, com o filtro dele, Purple Valley, está construindo um metaverso. Mas o link que eu faço entre ele e o Fábio Ema, e aí eu acho que até o título dessa apresentação, The Hype, é que os dois, coincidentemente, vêm do grafite, só que duas gerações completamente diferentes, né? O Otis da geração Z de agora, o Fábio Ema da primeira geração de grafiteiros do Brasil. E o metaverso é uma coisa tão underground que os grafiteiros estão sendo os primeiros meta-arquitetos, né? Isso eu acho muito interessante, porque eu não acho que é uma coincidência. Eles foram as primeiras pessoas que viram e falaram, disso tudo, dos NFTs e tal, essa é a coisa mais interessante que tem, é a ocupação do espaço urbano virtual, né? E aquele terreno que eu comprei para o Fábio Ema construir foi muito legal, porque eu acabei estimulando a criação de um bairro. Eu tinha comprado esse terreno e esse, e convenci os criptorrastas a comprar um terreno no litoral. Aí depois o Fábio Ema começou a trabalhar com o metaverso, ele está trabalhando muito. E isso mudou a vida dele, né? Aquele encontro na minha casa, por causa da escultura dele. Ele agora está trabalhando para o CryptoRasta, ele está trabalhando com o Byron na Metaverse Agency. E eu vendi esse terreno para o Byron e agora virou o espaço da TIM, o palco TIM.
E aí esse é o primeiro bairro assim, brasileiro no CryptoVoxel. E uma experiência muito legal e a prova da genialidade assim, do Fábio Ema, né? Que, pô, se o cara consegue fazer uma escultura daquela com palito de picolé, ele pegou essa ferramenta Minecraft, ele está destruindo, está criando tudo. O CryptoVoxel ele é muito parecido com o Minecraft, porque ele só aceita modelos em voxel. Então você tem que desenhar ou você constrói lá em cubinhos, mas você também pode criar modelos fora com mais resolução e colocar. Isso te permite fazer mais coisas. E aí, só para vocês terem uma noção, o CryptoVoxels ele é uma startup da Nova Zelândia. O Otis e o Fábio Ema, eles agora estão num projeto que vai ser lançado amanhã, que é a Ilha do Arquiteto. E eles estão fazendo a primeira ilha que vai ser tombada, todas as fachadas. Eles chamaram vários arquitetos do CryptoVoxel conhecidos. Aí o Otis e o Fábio Ema pegaram uma região norte, fizeram vários prédios e as pessoas vão comprar só o lado interior, eles não vão poder mudar a fachada. E aí eles já estão sendo contratados pela própria plataforma, né, para fazer esse primeiro experimento que vai ser a ilha com as fachadas tombadas. Bom, aí só para falar um pouco da questão dos NFTs, né, do cancelamento, foi muito engraçado porque a gente está ali dentro, imerso no metaverso, e aí veio essa coisa a loja modelo da TIM, que foi um experimento, e aí foi uma repercussão negativa na internet, gigante, mas foi muito doido, porque ao mesmo tempo foi um sucesso também de acesso no ambiente virtual, né? Só que eu fiquei ouvindo a repercussão junto com os meus colegas que estavam justamente montando, né? E a gente discutindo, né? Pô, a galera não entende nada de metaverso, porque o pessoal tá vendo o lançamento da Unreal 5, do PlayStation 5, e acha que vai entrar no navegador e vai ver uma coisa absurda e que o metaverso só vai levar 10 anos para existir. Mas no fundo, a gente que está imerso, é óbvio que a gente já tem uma visão enviesada, mas as pessoas ainda não entenderam o que é de fato essa tecnologia e pegou um cancelamento também que vem dos NFTs, né? A própria Pablo Vittar, quando falou que ia lançar uma coleção de NFTs, vem o pessoal falando, Pablo, não, até tu, Brutus, poxa, você vai matar as tartaruguinhas, vai matar o urso polar, coisas do tipo assim, né? Você apoia a morte das tartarugas marinhas e as queimadas na Amazônia? O pessoal faz associações muito loucas assim sobre o NFT. E aí isso agora é a vez do metaverso levar a pancada da internet também, né? Mas isso tudo veio de uma confusão que saiu uma visualização e um relatório de um artista sobre a questão ecológica da rede Ethereum, em que você para lançar um NFT, você vai fazer um voo de 1.500 quilômetros, 1.500 horas, você vai gastar energia de 77 anos. E não é bem assim, porque a energia elétrica é uma coisa que não se estoca, cada lugar tem a sua fonte de energia. E eu parto sempre da questão, só para resumir muito esse assunto, de que é uma tecnologia que está em constante evolução, mas tem também um lado que é uma tecnologia auditorável. É a única forma de rede em que você consegue mensurar o consumo elétrico, porque o Ethereum ele é uma rede de computadores que cada contrato, cada programa, o NFT ele é um programa, ele tem tantas linhas de código, ele demora tanto tempo para ser processado, ele vai levar tanta energia, e aí as pessoas criticaram justamente a tecnologia que tem para mensurar, sendo que a gente não consegue mensurar
consumo que tem a Rede Visa, o Netflix, o streaming do YouTube, o Twitter, o Facebook, né? Então, o pessoal tacou todas as pedras justamente numa tecnologia que é altamente auditorável, pública e descentralizada, né? Que pode estar rodando computadores do mundo todo. É óbvio que tem o problema, por exemplo, do Bitcoin, que hoje você, para minerar o Bitcoin, você tem que ter uma usina mesmo, quase que uma mineradora, que daqui a pouco eles estão indo para o centro da Terra para conseguir energia do magma para conseguir minerar o tal do Bitcoin, mas essa, ao mesmo tempo, é a tecnologia a blockchain que tem a maior segurança. Então também é um trade-off que é muito difícil, porque o Bitcoin está ganhando cada vez mais valor justamente por ser a tecnologia que já existe há 13 anos e ninguém conseguiu hackear o Bitcoin ainda, né? Teoricamente é impossível, nem um computador quântico. Só que o que foi mais interessante é que nessa onda de cancelamento, quando houve essa repercussão toda negativa em relação aos NFTs, da questão ambiental, alguns artistas acabaram saindo, né? Não vou publicar mais NFTs. Só que teve umas pessoas que foram pilares assim, que entraram nessa outra plataforma, que foi o Wicked Nunc, que é aqui agora em latim. Uma delas foi o Quasimundo, que é um dos maiores artistas de machine learning. E foi muito interessante, porque eles conheciam o Memo Akten, que tinha feito aquele relatório falando dos males da Ethereum, e ele bateu de frente com o Memo, falando, cara, não é bem assim. E por falar nisso, a gente está migrando para uma plataforma nova, que é a Tezos, que gasta 1/1000 da energia do Ethereum, gasta menos do que um tweet. E aí a gente começou a observar essa nova plataforma. Eu fiz o fluxo de entrar nela também, né? Não só ele entrou, mas o Mr. Dub, que é o criador do TreeJS, que é a ferramenta de 3D na internet, WebGL. Então vários nomes conhecidos assim da arte digital começaram a entrar e começaram a colaborar com essa plataforma, porque ela era open source no GitHub. E aí, para minha surpresa, o Wicked Nunc era uma plataforma brasileira, um pessoal de Brasília que tinha feito, e teve uma adesão global. E os brasileiros começaram a entrar e depois perceberam que eles estavam numa plataforma que tinha sido criada aqui no Brasil. E foi uma plataforma muito interessante do ponto de vista experimental. Aí aqui tem um NFT do Alexandre Rangel, que não está animada, mas isso é uma visualização de dados da moeda Tezos, que é a moeda da blockchain, da onde funciona o Wicked Nunc. Isso daqui é um NFT meu interativo também, porque como os artistas desenvolvedores estavam contribuindo com a plataforma, ela não aceitava apenas vídeo e foto. A gente começou a lançar mini sites como NFT. Isso abriu margem para a gente fazer NFTs de qualquer coisa. Colocar um objeto 3D. Isso aqui, por exemplo, é um HTML interativo. Aquilo dali é um SVG interativo. Os músicos que ainda não estavam sendo contemplados na Ethereum, por exemplo, porque tinham que lançar vídeo para venderem seus NFTs, suas músicas, e não é um formato adequado, eles começaram a experimentar como se fosse um mini site de um player, em que você toca, e aí tem esse artista 1x1, que ele fez uns experimentos mais bacanas, assim, né, de players. Ele lançou mini entrevistas, e o Wicked Nunc foi um sucesso de adoção dos artistas brasileiros, principalmente, que não tinham dinheiro para entrar na blockchain Ethereum, porque o Tezos na época estava valendo 3 a 4 dólares, então, e cada transação valia centavos de dólares, né?
Então isso abriu para uma diversidade enorme assim, de artistas. E os artistas brasileiros, eles entraram forte assim, nessa plataforma e começou a brincar com esse jogo até de uma nova rede social, né? Esses NFTs todos é uma parte da minha coleção dessa época, que a gente começou a fazer dinâmicas assim, pô, é tão barato, vamos fazer um dia de fazer NFT de graça. Aí você lançava várias edições de um NFT. E aí depois que você terminava aquele dia, aquilo tudo já estava na carteira dos outros, aí o pessoal colocava os preços. Aí o artista ia ganhar depois no mercado secundário, né? E a comunidade começou a experimentar várias dinâmicas de venda e se popularizou também a questão do artista colecionador, que, pô, lá no início da CryptoArt BR, eu era a pessoa que estava colecionando mais, né? O pessoal não estava muito interessado nisso. No Wicked Nunca isso mudou e os artistas começaram a passar a ser colecionadores também e passaram a ativar esse mercado secundário, porque lá o barato é você criar gravuras. Você cria um NFT em 10 edições, em 20 edições, em 1000 edições e bota de graça. E foi uma experiência enorme fazer parte assim, do Wicked Nunca, porque ali a gente viu o potencial da Web3. Surgiram vários eventos relacionados, o Pupila Dilatada, que foi uma exposição no metaverso muito legal da comunidade brasileira. O Brasil Immersive Fashion Week também fez parceria com o Wicked Nunca. Eles lançaram uma residência, um dos premiados foi o Jean, que está com um trabalho aqui no Rio de Janeiro incrível do Social Crypto Art. Pô, ele está... a maior parte assim, da venda dos NFTs dele, ele está reinvestindo nos projetos sociais ali na comunidade da Santa Amaro. Saiu publicação em jornal holandês e tudo, né? Eu fiquei muito feliz que o Bob Burnquist, ele, quando decidiu entrar no universo dos NFTs, ele escolheu o Wicked Nunca, porque ele estava interessado justamente também nessa comunidade underground, porque, pô, você vai lançar um NFT que só os milionários vão conseguir comprar, ou você vai lançar 1 milhão de NFTs e botar um preço popular, né? O Bob Burnquist, ele aderiu à onda do Wicked Nunca e é uma das celebridades assim, que entraram lá. E aí, só para finalizar, o Wicked Nunca tem uma história incrível, porque o Rafael, isso é até uma pintura que fizeram dele, como se fosse um líder, tipo um Napoleão Bonaparte, ele se estressou com a comunidade, porque o que aconteceu? A Tezos é uma moeda desconhecida, ela está lá no ranking das moedas, em 50º, mas o Wicked Nunca trouxe um interesse para essa moeda muito grande. E aí o Tezos mudou até o roadmap deles para ser a blockchain dos NFTs e da Web3, do DeFi, como eles não viam antes. E aí surgiram vários sites paralelos ao Wicked Nunca, porque um token, o Wicked Nunca era só o contrato para publicar os NFTs. Mas criaram sites como o Object e o NFT Biker, que liam aqueles NFTs e começaram a criar utilitários para artistas, para colecionadores, para ver qual NFT que era mais vendido. E aí o Object um dia lançou o próprio contrato e a comunidade falou: ih, agora que vai acabar o Wicked Nunca, pô, o Object lançou o próprio contrato, não vai precisar listar os tokens do Wicked Nunca. Aí o Rafael Lima, ele foi no Discord, viu aquela discussão e falou: e fechou o Wicked Nunca, tirou o site do ar. A comunidade ficou alucinada. E aí, na mesma tarde, no mesmo dia, surgiram vários Wicked Nunca, porque é um projeto open source, que está no GitHub. E aí, cada um puxou a sardinha para o seu lado, né? Ah, não, esse é o oficial da comunidade agora, esse é o oficial. Mas no final das contas, o Wicked Nunca é a história da Web3 mais bem sucedida, porque o site saiu do ar e horas depois ele já entrou no ar em diferentes espelhos. E os tokens estavam todos lá, né? Na carteira dos artistas, na carteira dos colecionadores.
e nesses outros espelhos. Então é uma história muito interessante da Web3, assim, por que se fala, né, em descentralização e tudo mais. E aí o mais legal é que hoje o site oficial da comunidade brasileira é o Teia Arte, que pegou o código do GitHub e está desenvolvendo. E aí teve até um concurso de, vamos decidir qual é a marca da Teia. E aí no final das contas, se você entra lá, cada hora que você entra tem uma marca diferente. E foi um nome brasileiro também que escolheram, né? Até os artistas internacionais decidiram, vamos escolher então um termo português para esse site. E vida que segue, a vida continua e o Wicked continua no ar. E os meus NFTs, os últimos que eu lancei, estão lá. Não é nem tanto por essa questão ambiental, porque eu acho que isso é uma besteira. Eu estou até agora para NFT Rio, quero lançar uns NFTs na Ethereum, mas eu acabei curtindo também essa coisa de estar na comunidade, né? E poder lançar mais edições do meu trabalho, porque o NFT único ele tem esse lance, você vai encontrar um colecionador, mas de repente ele não vai colocar aquilo no mercado secundário. E a rede Ethereum também é muito poluída com esses projetos de bonequinhos e colecionáveis, né? E o Wicked Nunca, ele tem uma característica de a força artística muito forte, assim, né? De fotógrafos, ilustradores, pintores, motion designers. E acabei escolhendo lá para ser a minha plataforma oficial. E é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui, porque eu acho que já passou um pouquinho do tempo. Mas obrigado pela oportunidade, espero que tenham gostado. Legal. Marcos, a gente pode abrir para pergunta? Claro. Pessoal, alguém gostaria de colocar uma pergunta para o Marlos? E eu estou falando com o pessoal que está presencial e a galera que está online também, ok? Fiquem à vontade. Eu pesquei o Léo querendo colocar uma pergunta. Vai você então, Léo. Deixa eu ir lá então. Obrigado, Marlos. Muito boa a apresentação. Especificamente no metaverso, eu acho uma coisa interessante, o Marco até botou aqui, que é tudo possível, mas a gente constrói as mesmas coisas, com as mesmas leis da física, com a mesma forma de construir. Tudo é possível, mas a gente reproduz as mesmas coisas. Por que isso? Assim? Se a gente tem uma liberdade de fazer tanta coisa, mas ao mesmo tempo a gente faz a mesma coisa. Léo, assim, não necessariamente, né? Porque isso é uma coisa que a gente discute muito o metaverso, a gente tem recursos infinitos para construir coisas flutuantes, mas é mais uma questão também da adaptação das pessoas, eu vejo. Só para contar uma historinha, a gente, quando começou o museu, eu fiz um prédio para o Festival do Conhecimento, e aí tinha umas escadas. Aí logo na sequência teve a exposição Brazucas, que o pessoal fez só uma caixa, e para botar mais obras de artistas, né, porque eram vários artistas brasileiros, eles não botaram andar e tiraram a escada. Aí tinha uma instrução ali que é aperte F para voar, e aí aquilo ali acabou a acessibilidade, né, porque era só quem estava muito imerso ia saber navegar. Só que o mais curioso teve uma amiga minha do mestrado que ela virou e falou assim: Marlos, eu entrei lá no museu, mas eu não sei se eu entrei no lugar certo, no link certo, porque eu não vi a escada, e aí eu acabei entrando numa exposição lá e saí, fui para outro lugar. Aí eu pensei assim, cara, essa coisa do metaverso persistente, porque esses metaversos com NFT, eu acho que o grande lance é a persistência, né? Você está ali numa vizinhança, geolocalizado. Só que além disso, essa colega minha, a Creuza, ela colocou mais uma questão de que as pessoas esperam uma certa intimidade quando elas retornam para aquele lugar. Uhum. E aí eu falei, aí logo depois daquilo eu voltei com a escada, voltei para o ambiente, porque eu falei assim, pode ser que uma pessoa entre aqui e não reconheça, acho que mudou de dono, que virou uma outra coisa, né? Então eu acho que a gente ainda está nessa fase de literação mesmo, que a gente vai ter que ter
quando o pessoal depois começar a ver experiências mais psicodélicas, mais loucas e ficar mais safo assim, de poder voar, se teletransportar, eu acho que a gente vai ver coisas mais interessantes. Mas nada impede hoje de fazer uma coisa mais psicodélica. Aquela própria exposição que eu falei do Pupila Dilatada, pô, eles fizeram um ambiente muito incrível, que você pegava uns portais, ia para o deserto, ia para uma galáxia. Então foi uma exposição muito bacana que eles exploraram esse viés mais de coisas impossíveis, né? De todo jeito é interessante, né? Porque embora tudo seja possível pelo que você está falando, em alguns momentos é legal dar algumas pistas para o usuário que, olha, é tudo possível, mas para você ficar mais confortável, eu vou segurar um pouquinho a tua mão, vou colocar um elemento aqui que deixa aquilo mais familiar, né? Exatamente. É. E a gente vê isso até agora trabalhando com o Fábio Ema, o Criptorasta, né? A gente vê, né? Pô, vamos botar uma placa aqui? Ah, não, mas vamos inclinar um pouquinho para parecer uma placa. Então a gente tem que fazer esses links com o mundo real para as pessoas entrarem e se situarem, né? Senão é uma experiência muito... Já é difícil para quem nunca jogou, né? Sim. E eu vejo também, assim, o CryptoVox, o Decentraland, esses mundos, a gente está... eu vejo que a gente está meio que democratizando o que já existe para a geração mais nova nos jogos. Agora são as pessoas mais velhas que estão entrando no ambiente 3D, né? Muito legal. Então eu acho que passa um pouco por aí também. Eu tô com uma pergunta aqui, pessoal, do Rafael, nosso querido Rafael Magalhães. Rafael, você pode passar a pergunta pro Marlos? Oi, boa noite. Primeiro eu queria falar que, eu já te conheço paralelamente de reuniões de Discord, porque eu também estava no Pupila Dilatada, eu estava na construção do Pupila Dilatada. Pô, legal. Vivi o Rocket Snoop desde a primeira semana do Rocket Snoop, então tudo isso que você está falando eu vivi também. É muito legal ver isso indo para o ambiente acadêmico, né? O que eu queria perguntar, na verdade, não é necessariamente trazer para a tecnologia, porque já estou um pouco familiarizado, mas essa reinserção, por exemplo, como seria uma forma não eficiente, mas acessível, uma forma que você veria para educação de NFTs no meio tanto acadêmico quanto social onde a gente vive, sabe? Como são as formas de você ver que são fáceis das pessoas assimilarem essa tecnologia, né? Acho que é essa pergunta. É uma ótima pergunta, mas eu acho que é complicado, né? Porque a gente ainda está meio nos primórdios dessa cultura e essa questão, né, da criptografia, do pseudônimo, do anonimato, né, é uma coisa que ainda tem uma fronteira ali de que tudo é possível, inclusive os golpes e você perder dinheiro, né? Então é muito difícil a educação em criptomoedas, por exemplo, porque você tem que ter uma educação básica em cybersecurity, por exemplo. Como que você vai criar sua carteira, de que forma, a carteira é segura ou não é segura, né? Então, isso é uma coisa bem desafiadora, mas eu acho que dá pra gente se espelhar, por exemplo, nos projetos como o Jean está fazendo na Santa Amaro. Tem um pessoal agora em Belo Horizonte que está fazendo o Cripto Serrão, e é um projeto muito interessante que eles estão fazendo um edital, né, uma premiação. E os artistas não necessariamente precisam ser artistas digitais, podem ser artistas analógicos, mas eles vão premiar 30 artistas com R$500, só que vão pagar em criptomoeda para eles. Aí eles vão ter oficinas de capacitação para mintarem suas obras como NFT, para que ele depois ir para a carteira do Cripto Serrão e entrar na exposição no metaverso, né? E aí eu achei isso uma iniciativa muito bacana, porque é uma forma que já pensa nessa questão da inclusão também, né? Então a oficina de capacitação, eu acho que vai ter que ser por aí, porque
A gente mesmo bateu muita cabeça no início, né? Muita coisa para aprender e muita pouca informação efetiva e confiável, né? Então, eu, por exemplo, agora eu estou falando para vários artistas, pô, preste atenção na hora de mintar um NFT na plataforma que você tá, porque eu vi um artista do Rio super bacana, da periferia, que uma plataforma pegou os NFTs dele e lançou num contrato próprio, o nome do artista está no título do NFT, não é o artista que está assinando o NFT, né? Não saiu da carteira dele. E aí eu queria comprar o NFT dele e não comprei por causa disso. Eu falei assim, pô, eles estão ganhando dinheiro em cima de você, porque eles que vão ficar com os royalties futuros, né? E aí eu vi que tem muita gente se aproveitando de artistas, falando, vem aqui para minha plataforma, a gente vai fazer a divulgação, a gente vai te dar isso, social media e tal. E não é bem assim, né? Então tem todo um trabalho de literação dessa tecnologia que precisa ser feito, principalmente para quem não tem intimidade com tecnologia, né? Mas, Marlos, só para ver se eu entendi corretamente, e aí, Rafael, por favor, fica à vontade para comentar também. Eu, como artista, eu posso criar uma arte, digamos, digamos, eu renderizo algo no formato JPG, só para deixar bem básico. Uhum. Mas um terceiro pode mintar o NFT em cima daquela arte, e a partir do momento que um terceiro minta o NFT, na realidade, quem se apropria Ele passa a ser o autor, né? Entendo. Quem tem o controle do contrato vai ter o controle dos royalties, da carteira que vai receber. Isso é um copy-mint, né? Mas hoje as plataformas, elas bloqueiam esse tipo de... Por exemplo, elas mantêm uma segurança ali, olhando sempre, recebendo denúncia, bloqueando essas contas e tal, controlando o spam, né? De certa forma. Assim, como o Rafael falou, ontem mesmo eu vi um copy-mint, um cara que criou um Twitter, começou a lançar NFTs que já tinham sido publicados por um artista brasileiro. Só que aí todas as plataformas já têm um canal para denúncias e a comunidade é muito ativa em relação a isso. Mas aí, Rafael, o que eu estava falando era até dos projetos legais, assim, que o artista ele vai ser agenciado por uma plataforma, escreve um contrato, recebe em reais, e aí depois ele não tem mais acesso ao contrato dele, ao token, e aquilo é comercializado para a vida toda. O Riquetinum, que morreu, que não apareceu um fundo de plataforma, que aparece plataforma agora. Legal. Kika, você está por aí? Eu vi aqui uma pergunta tua no chat, mas não sei se você está com o microfone, mas fica à vontade para colocar a pergunta para o Marlos. Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Na verdade, eu tenho várias perguntas, tenho muita curiosidade. Na verdade, curiosidade, um pé atrás, assim, bem já de cara, assim. Perguntas que eu tenho. Essa questão do terceiro, né? O depois, alguém comprou e um terceiro quer alocar ou quer usar, como que se dá isso, né? Porque na música a gente está vendo aí, vislumbrando a questão do blockchain, do direito autoral, que até vai atrapalhar os atravessadores, essa questão toda, mas como que isso funciona na arte digital. A minha outra questão também é que, assim, na música, você tem o direito da música que você fez e a pessoa que usa paga o direito para você. Na arte digital, aí no metaverso, a partir do momento que alguém compra essa arte, eu que fiz, eu não posso mais usar ela? Ou como é que se dá essa relação do autor da arte? É uma dúvida. Boa pergunta também. Bom, assim, a música, para falar um pouco a visão que eu tenho, eles ainda não encontraram ainda o melhor formato, porque os músicos estão tentando vender NFTs como o melhor formato para se vender imagem e vídeo, né? Porque o NFT de vídeo e de imagem, o NFT as pessoas não entendem, né? Essa coisa de, eu posso copiar e salvar, eu posso imprimir e botar na minha casa. Pode, porque o NFT, ele é como se fosse assim, o colecionador ele comprou para aquilo ser público, da mesma forma que um colecionador compra uma obra e doa para um museu. Você está sendo patrono daquele artista ou daquela obra e colocando disponível para qualquer pessoa apreciar aquela arte.
e o que você está levando é a sua assinatura junto com o artista ali, né? Só que aí a música, eu vejo, por exemplo, o trabalho do Milton Nascimento agora, que vendeu ingressos como NFT. Eu acho que esse é o grande mercado para a música, que é a venda de ingressos, mas mais do que isso, a venda de utility tokens, que é o NFT, ele é um certificado digital. E à medida que você tem posse dele, como eu tenho posse de um terreno no metaverso, e aí quando eu entro no CryptoVoxel, abre todo o leque de funcionalidades de construção dentro daquele espaço que o NFT que determinou, eu vejo que a música tem muito a explorar nesse caminho do utility token, que eu posso comprar a imagenzinha de um álbum e aí quando eu entro no site do artista, aquilo abre os videoclipes, abre o player de música e aí entra a descentralização também, porque é como se eu comprasse um CD para colocar em casa, um LP, né? Eu comprei direto do artista, eu não preciso de Spotify, eu não preciso de nada, eu preciso que o site do artista ou a plataforma musical de NFTs reconheça aquele NFT no meu inventário de álbuns e aí libere aquelas músicas para mim, né? Eu acho que é mais uma questão de ainda está muito incipiente e ainda não surgiu uma plataforma adequada para essas músicas, mas dentro disso tem muitas possibilidades também, né? E eu vejo que é muito por esse lado igual o metaverso, que é o Access Token. Você comprou o token e aquilo te dá experiências extras, né? Dentro de um site. Legal. Marlos, eu vou colocar uma pergunta que está aqui pipocando na minha cabeça. A gente estava discutindo antes do início da palestra, né? Da questão das plataformas. E você mencionou em algum momento de uma eventual tensão, né, que existe, ou seja, o NFT ele tem uma relação direta com o blockchain, que tem essa proposta de descentralização, mas ao mesmo tempo a comercialização desses NFTs ainda ocorre em algumas plataformas, como o próprio OpenSea, que você mencionou que tem algumas confusões e tudo mais. Como é que é isso? Ou seja, você vê em algum momento o NFT, a comercialização de NFTs, né, se desatrelar de plataformas, ou seja, eu não preciso mais de uma plataforma para comprar e vender NFTs. Como é que você enxerga isso? Eu na verdade eu enxergo que você não precisa ficar numa plataforma só, né? Inclusive aquela outra apresentação que eu trouxe, eu vou tentar abrir aqui, eu coloquei justamente um slide que eu lancei agora o meu próprio contrato na blockchain. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa Manifold, é um grupo de programadores que eles já fizeram contratos para várias celebridades. Tá carregando aqui. O Jay-Z, várias coleções de NFTs e de artistas consagrados. Só que aí, eles, com essa experiência que eles pegaram, eles lançaram agora... Aí, ó, Minted with Manifold. Aí tem até essa brincadeirinha de você fazer uma arte com caracteres, né? Aí eu criei meu próprio contrato agora. O que significa? Esse meu contrato, ele tá na blockchain Ethereum, ele tem um endereço na rede Ethereum. E eu, por ser o autor do contrato, né? Eu que coloquei na blockchain, paguei uma transação para isso. Todo token que eu fizer a partir dele... ele vai vir com a minha assinatura e vai vir atrelado desse contrato, mas ele vai ser listado no OpenSea, ele vai ser listado na Haribo, em todas as plataformas, no Foundation, porque essas plataformas elas ficam olhando a blockchain e vendo os contratos, né, que existem, os tokens que existem. Só que o que esse contrato me permite é que a informação de royalties está nele, não está na plataforma. Entendo. Então, assim, eu tenho um controle total aqui e eu posso, inclusive, escolher qual plataforma eu quero permitir ou não nesse contrato, né? E aí esse parte o conceito de que eu tenho autonomia completa na blockchain e como precisa ser a minha carteira que autoriza, né? Essa é aquilo que nenhuma plataforma vai controlar o que você quer fazer ou não, né? Legal.
Pessoal, a gente já está aqui quase 15 para as 10 da noite. Eu também não quero abusar da generosidade, da boa vontade do Marlos em estar aqui conosco, prestigiando o nosso grupo. Então, eu queria perguntar, pessoal, se tem alguém aqui com uma pergunta saideira para a gente encerrar o encontro de hoje. Oi, eu tenho uma dúvida. Consegue me ouvir? Sim, que é Luísa? Oi, Luísa, diga. Isso. Eu tenho uma dúvida pegando o gancho da pergunta da Cristine. Qual é a finalidade daqueles NFTs que são raros, se eles vão ser expostos e podem ser reproduzidos por outras pessoas? Porque eu lembro muito daquele macaquinho, né, que viralizou na internet. Acho que é o Bored Ape. Bored Ape. Isso. E aí ele viralizou, todo mundo falando que era raro e tal. Mas qual é o conceito se todo mundo vê, né? Não, então, o conceito quem define é o artista. Se o artista quiser expor o NFT dele, não importa o colecionador, né? Vai do seu contrato e da boa... Como é que eu posso falar? Da boa vontade das pessoas, né? Porque eu posso começar a vender na Uruguaiana camisas do Homem-Aranha. Não quer dizer que seja licenciado pela Marvel, né? E se a Marvel quiser tirar minha barraquinha. Mas o Bored Ape, eles traçaram uma estratégia muito interessante, que eles permitem que os donos dos NFTs usem aquele macaquinho que ele comprou para o que ele quiser. Mas, na verdade, aí vou usar um exemplo que eu estava até discutindo com a Ana, que é minha colega do museu, que ela está pesquisando muito essa coisa do clube, né, do Bored Apes. O que eles de fato fizeram, que é interessante para esses milionários que compraram o Bored Ape, é que quando você pode usar o seu macaquinho, geralmente você está comprando um clube, na verdade, né? Aí tem um cara que criou um restaurante em Nova York que ele falou assim, quem tiver Bored Ape, vai entrar aqui no meu restaurante do Bored Ape. Aí ele botou o macaquinho dele na fachada e tal. Isso é puro marketing, não quer dizer muito que ele tem a posse, o direito legal. Até tem, porque eles especificaram. Mas o grande lance é que ele fez um restaurante que ele já pegou 10 mil pessoas no clube e botou dentro do restaurante dele, né? Uhum. Porque quem tiver Bored Ape for para Nova York vai falar assim, vou naquele restaurante porque eu tenho desconto lá. Então o que eles criaram é esse conceito de clube de vantagens. E aí, o Neymar agora tem o Bored Ape. O Neymar pode lançar uma chuteira ou um jogo do PlayStation e botar o macaquinho dele e aquilo ter integração com o NFT. Ele já ganhou um clube de 10 mil pessoas, né? Então eu acho que parte muito desse esquema que eles conseguiram fazer, de você pertence a um clube e você automaticamente já ganhou aquelas 10 mil outras pessoas. E juntando os projetos que eles estão fazendo agora, esse público é muito maior, né? Então foi uma inteligência deles de... a questão ali não é muito a arte, se o bonequinho é interessante ou não. A questão é... Eles criaram um modelo de mindset mesmo, de que, basta ter aquele NFT e você já está fazendo parte do clube e você pode criar o seu negócio em cima daquele clube também, né? Então é um clube descentralizado. Legal, aquela ideia da escassez, né, que você menciona, que é curioso, né, que de fato a internet ela chega com uma mentalidade de abundância, de replicabilidade e de certa forma até de perda de controle sobre a propriedade intelectual, né? Uhum. E o NFT de certa forma tenta recuperar isso que você via no offline, mas não via muito no online, né? E não adianta imprimir um Bored Ape e tentar ir no restaurante e falar assim, olha aqui, ó, eu tenho um Bored Ape. Não, cadê sua carteira, cadê o celular? Daqui a pouco vai ter dispositivo que você vai ler um QR Code e vai ver se você tem mesmo, né? Sim. E aí todo mundo vai dobrar a língua, todo mundo que falou, é só salvar esse JPEG, e não é um JPEG, é um certificado digital que você comprou, né? Legal. Meus amigos, deixa eu até levantar aqui, quero agradecer aqui o Marlos, mais uma vez, pela atenção, pela generosidade, pela boa vontade. Eu quero agradecer a todos os participantes daqui, inclusive e especialmente o pessoal que tá online aqui acompanhando essa palestra super interessante do nosso grupo de pesquisa do Lab 3i. E
você está super convidado, não é, a continuar fazendo parte do nosso grupo nas próximas palestras, né? A gente está com a intenção de fazer vários desses encontros, sempre com assuntos, com temas, com pesquisas relevantes sobre informação, interação e inovação, que é o nosso foco. E é isso. Pessoal, muito obrigado. Vamos encerrar por aqui também para não passar muito da hora do Marlos e da galera de audiovisual aqui também, que está dando um suporte super especial para nós. Gente, estão à disposição. Fiquem à vontade para sugerir temas de pesquisa, de debate para a gente fazer os nossos próximos encontros. Pessoal, então acho que é isso. Vamos encerrar a transmissão. É a primeira vez que a gente está fazendo um encontro híbrido, então é a primeira vez que eu vou encerrar um encontro híbrido. Eu não sei o certo como fazer isso, vou tentar fazer isso da melhor forma possível. Mas mandar um abraço para todos, desejar a todos saúde e sucesso. Uma boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Valeu. Obrigado, Até a próxima. Mais uma vez aí. Boa noite.